Fala nação, saudações rubro-negras. Vamos aqui fazer o react do pós-jogo da ESPN, né, do Linha de Passe, que teve ontem, do jogo do Flamengo e Vitória na Copa do Brasil, onde teve alguns lances polêmicos, que muita gente aí está falando que deveria ter sido expulso, o Arrascaeta, o Saul, e teve uma comentarista que, se a regra fosse aplicada, teria ter sido expulso 3 jogadores do Flamengo, um completo absurdo, a gente sabe, mas vamos ver aí o react, fazer, né, o react do Linha de Passe da ESPN. Vamos pro vídeo. O Leonardo Jardim do Rio de Janeiro mandou aqui um salve no YouTube. A gente está voltando, porque no intervalo a gente fica ligado ao YouTube, o chat. Cara, tem gente que é realmente brilhante. E eu começo este linha de passe de análises de Flamengo 2, Vitória 1 com o Eugênio Leal. Boa noite, Eugênio. Boa noite, Felipe Mota, amigos da mesa, fãs de esportes. Uma vitória do Flamengo que fica aquele gostinho de que precisava ser maior. O Flamengo dominou a partida, fez um gol logo no início, nesse belo chute. Golaço, hein, do Everton Araújo. Golaço. Vitória deu espaço, ele foi para cima e conseguiu acertar o ângulo. Mas não deu nem muito tempo para comemorar, porque logo na sequência o Vitória empatou com uma finalização maravilhosa do Eric. Eu vou até pausar aqui, vai passando o react e eu vou pausando, tá, galera? Nesse lance aqui, ó, olha só o espaço que o cara do Vitória teve. E o Cebolinha não acompanhou. O Ayrton Lucas, ele estava fechando aqui já, dentro da área. Tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Flamengo e 2 do Vitória. E mesmo assim o Vitória conseguiu fazer o gol. Foi um golaço? Foi um puta golaço, cara. Não vou tirar o mérito aqui do jogador do Vitória. Um puta golaço, mas um erro terrível de marcação do Flamengo. 6 jogadores na área e nenhum marcando o cara. Fora que o Léo Ortiz errou aqui, né, nessa tirada de bola horrível. Foi um lance assim que dava muito bem para ter cancelado esse ataque do Vitória, que não daria em nada, mas aí o cara vai e acerta um puta chute, um golaço, muito bonito mesmo. Eu até achei lindo na hora, eu nem fiquei com raiva na hora, tão bonito que foi o gol. Mas enfim, um erro total de marcação. O Cebolinha, que deveria estar acompanhando esse cara, não acompanhou. O Ayrton Lucas, como sempre, aqui de costas, né, já dentro da área. Enfim, foi um show de erros aqui nesse lance. A bola tratada pelo Léo Ortiz, muito espaço pro Eric. Golaço. Né? O Ayrton Lucas estava no meio da área marcando ninguém e o Eric pegou de primeira no ângulo. Um golaço. E o Flamengo martelou. No segundo tempo conseguiu fazer um gol, tirou a Arrascaeta do banco, né? Ele participa do lance do gol, que pra mim é um gol contra do zagueiro do Vitória, né? Uma bola cabeçada ali, meio dividida entre ele e o Pedro, mas eu acho que quem toca decisivamente na bola é o zagueiro. O Flamengo faz 2-1 e fica tentando. De vez em quando o Vitória vai lá, teve um gol anulado por impedimento, em bola aérea, Vitória. Mas acho que é o consenso que você falou, né? É uma vantagem do Flamengo, mas é uma vantagem que se esperava do lado do Flamengo que fosse maior. O Flamengo poupou alguns jogadores, especialmente hoje, aqueles que têm sido os principais. Uma coisa muito boa foi que estavam tendo vários chutes de fora da área, isso eu gostei muito. É uma coisa que vem sendo mudada aí com o Leonardo Jardim, coisa que não tinha com o Felipe Luiz. Os caras simplesmente não arriscavam de fora da área, não davam nenhum chute fora da área. E o Flamengo tá criando, tem várias oportunidades, mas está perdendo muitos gols. E isso, em algum momento, será decisivo. Não pode perder tantos gols de jeito nenhum. Ontem era para ter sido uma vitória tranquila, uma vitória de 4 gols ou mais. Sem pestanejar, que eu falo que seria 4 gols ou mais o jogo de ontem. O Vitória jogou muito mal. Teve ali o mérito do goleiro também, que defendeu 2 bolas ali incríveis. Mas o Flamengo não pode se dar o luxo de perder tantos gols. O Cebolinha perdeu um gol incrível dentro da área, chutou em cima do goleiro. Cara, era só ele dar uma cavada. Se ele dá uma cavada, o goleiro já estava deitado. Se ele dá uma cavada, ele faz o gol. Eu acho até, inclusive, que vai passar aqui. O Paquetá e o Arrascaeta. O Arrascaeta depois entrou no jogo, no segundo tempo, como eu já falei. Jogou com 2 centroavantes, o Pedro e o Bruno Henrique jogando por dentro no primeiro tempo. Depois ele vem para o lado com a saída do Cebolinha. Defesa muito boa do goleiro do Vitória. Um lance muito bom. Esse aqui foi mérito total do goleiro. Não tem nem o que discutir. Criou muitas chances. O Lucas Arcanjo tem faz boas defesas. Mas é isso. É o que a gente falava aqui outro dia, né?
ganhar todas as competições é difícil. O Flamengo teve que poupar alguns jogadores e vai com um resultado complicado. Um outro chute que o Cebolinha poderia com certeza fazer o gol. Era só tirar do goleiro, chutou em cima do goleiro, mais um gol perdido, muitas finalizações dentro da área e o Flamengo não aproveitou e venceu aí, claro, 2-1, é um placar magro, mas é uma vitória importante para jogar lá no Barradão na volta. Obviamente o Flamengo não está dando tanta importância assim à Copa do Brasil, vai com um time mesclado provavelmente lá no Barradão e com certeza irá ganhar novamente, assim espero. Mas não pode se dar o luxo de perder tantos gols, inclusive esse com o Cebolinha. O Cebolinha não fez um bom jogo, sem a bola também achei um jogo muito fraco do Cebolinha, sem a bola principalmente. Com a bola ele ainda tentou uma coisa ali ou outra, mas perdeu muitos gols, perdeu dois gols. Na minha concepção de ver, ele perdeu 2 gols claros, 2 chances claras de gols. Para administrar fora de casa. Pode ganhar, acho que ainda continua sendo o favorito, mas não é um resultado fácil para administrar no Barradão. Pegando na esteira do que o Eugênio disse, eu acho que o Flamengo, quando poupa jogadores, ele deixa algumas coisas Aí, muito perdeu claras. outro gol, ó. E eu concordo com todos. Incrível, Primeiro, perder esse gol. Perder esse gol aí é inaceitável para mim. Inaceitável, era um momento que o Flamengo estava muito melhor, o Flamengo martelava, batia, mas não fazia o gol, não fazia nada. Perdia muitas chances e não pode fazer isso. A Copa do Brasil, para o elenco e para o investimento do Flamengo, é a terceira competição em importância. O Flamengo tem um jogo contra o Atlético fora de casa, depois vai pegar o Estudiantes fora de casa, depois tem o jogo contra o Vasco. Essas duas partidas que eu falei contra o Luiz Araújo perdeu uma chance também, ó. De frente pro gol aberto e o cara chuta em cima do goleiro e fraco ainda. Pô, não pode perder essas chances, cara. É inadmissível isso. Brasileiros pelo campeonato, que é o mais difícil que o Flamengo disputa, que é o campeonato que o Flamengo leva muito mais a sério. E aí o gol do Pedro, né? Leva a Copa do Brasil, ou gol se não mais a fácil sério, até. onde o Flamengo concentra Fez mais forças, gol ele está lindo, certo de fazer isso. bonito de E cabeça. tem o jogo na Libertadores, E merecido, né? que também é o campeonato mais importante para qualquer equipe da América do Sul. O Flamengo também quer ganhar o seu pentacampeonato. Então, em algum momento, era preciso descansar. Eu concordo. O 2-1 do Flamengo poderia ter sido um pouco maior. O Flamengo deixa o Vitória. Nossa, essa bola, essa aqui foi... Nossa, velho. Tinha que ter sido gol isso aqui, cara. Nossa, muito azar, muito azar. Isso aqui foi total sorte do goleiro. Não tem nem o que discutir aqui. O Arrascaeta bateu muito bem, mas infelizmente não foi gol. É vivo, mas eu acho que continua ainda sendo o favorito para a classificação. Mesmo eu achando lá... Acho até que o goleiro dá um toquezinho nela. Eu tive essa impressão olhando agora, mas eu não tenho certeza não. na frente, que também vai poupar jogadores no jogo de volta. Jean Oddi, seu primeiro... Olha isso, o Arrascaeta sozinho, desmarcado, de frente pro gol. E aí ele vai, pega e faz o quê? destaque, sua primeira... Cara, como que perde um gol desse, cara? Arrascaeta, você não pode perder um gol desse. Você é o craque do time. Se o craque do time tava perdendo gol desse jeito, o gol aberto, de frente, não pode perder gol assim. Não pode, é inadmissível perder gol desse jeito. Não dá, cara, não dá. Cara, era pra ter sido uma vitória tranquila. Isso iria impactar justamente no jogo da volta, que poderíamos colocar um time mesclado, sem pressão nenhuma, sairia tranquilo para o segundo jogo da Copa do Brasil, mas impressionante o tanto de gol que o Flamengo perdeu. O jogo foi muito bom, o Flamengo criou várias chances, mas o lado negativo foi que perdeu várias chances claras e oportunidades claras de gol. E isso num mata-mata, isso decide jogos, galera. Eu sei que eu tô sendo chato aqui, repetitivo, mas a gente não pode se dar o luxo de perder esses gols. Não pode. Principalmente em mata-mata. Eu acho que, primeiro, é isso, é jogo para mexer. É jogo que você precisa mexer, porque você vai enfrentar um adversário indiscutivelmente mais frágil, ainda que um adversário também da primeira divisão. Você tem um jogo contra o Atlético fora de casa no Campeonato Brasileiro, que é complicado no final de semana, por mais que o Atlético não viva o seu melhor momento. Depois você tem Libertadores. Então, acho que mexer, nesse caso, era obrigatório. E o Flamengo mexeu bem, né? 5 ou 6 titulares fora do time. Conseguiu vencer, era para ter vencido demais, acho até que poderia ter vencido demais, mas eu queria destacar o jogo do Vitória, porque principalmente no primeiro tempo eu achei que o Vitória fez uma partidaça. Aí você vai falar, pô, não exagera, partidaça, tá? Claro. Eu não concordo não, o Vitória não jogou bem, o Vitória escapou de tomar uma goleada, cara. Como que o Vitória jogou bem?
poderia ter tomado uma goleada, não jogou nada o Vitória. Teve ali os seus lances de gol, mas porque estava jogando contra-ataque, uma hora ia sobrar a bola. Não tem tentou retrancar e não conseguiu. Não conseguiu impedir as finalizações dentro da área do Flamengo, dentro da área do Vitória, né? Então, assim, não achei que Vitória jogou bem, não, hein? Não concordo aqui com o Jean Oddi. O Vitória não jogou bem coisíssima nenhuma. Partidaça diante do adversário que ele tinha, do campo onde ele estava jogando. Então, para quem vai enfrentar o Flamengo fora de casa com aquilo que o Vitória dispõe para tentar encarar o Flamengo, eu acho que o Vitória, principalmente no primeiro tempo, encarou o Flamengo muito bem, né? Claro, o Flamengo teve ainda no primeiro tempo boas chances de ampliar o placar, eu acho que sobretudo ali no final do jogo botou uma pressão grande, poderia ter ampliado, mas o Vitória durante o primeiro tempo conseguiu também criar suas chances, levar perigo ao gol do Flamengo, então acho que foi um ótimo jogo do Vitória, que volta vivo sim. Agora, quando a gente fala volta vivo, talvez dependa muito de quem o Flamengo vai escalar para essa partida de volta. O que eu acho que talvez o Flamengo tenha perdido a oportunidade é de poupar muitos jogadores de uma viagem para a Bahia no jogo de volta. Porque se hoje mete 4, 5 e tem elenco para isso, tinha força para isso, inclusive trazendo alguns titulares para o campo no segundo tempo, se ele mete 4 ou 5, aí o jogo de volta pode ser aquele jogo que vira quase que uma mera formalidade de você dizer, o Arrascaeta não vai. O Arrascaeta vai ficar no Rio de Janeiro, não precisa viajar, não precisa se desgastar, não vamos precisar utilizar. Eu acho que quando você vence por 2-1, evidentemente, você vai ter que levar muito a sério o jogo de volta. Estou de acordo que o brasileiro e a Libertadores têm que estar muito acima para o Flamengo. Acho que isso talvez não valha para todos os times, né? Aqueles que olham para o Campeonato Brasileiro sem possibilidade de título, talvez tenham que levar muito a sério a Copa do Brasil, e aí eu até entendo pouparem no Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, não. O Flamengo tem que olhar com muita atenção para o brasileiro. Hoje a gente tem, parece, 2 grandes candidatos e 1 ou 2 correndo por fora para título por pontos corridos, mas o Flamengo, obviamente, pelo elenco que tem, precisa priorizar o brasileiro, e foi o que ele fez hoje, a escolher esse time que entrou em campo contra o Vitória. São 32 equipes nesta fase, 16 partidas. 12 ocorreram terça e quarta, hoje. Então, restam 4 para amanhã. Nessas 12 que já aconteceram, com disparidades técnicas, me diga onde é que está uma goleada. Não tem nenhuma. Nenhum jogo tem diferença superior a 2 gols. E olha que teve jogo de time de Série A com Série C em casa. Nenhum jogo. O time que marcou o maior número de gols foi o Remo, fora de casa, jogando contra o Bahia, num 3-1. Então, mas ainda uma diferença de 2 gols. E evidentemente, o Vasco teria feito 3 ontem, não fosse aquele gol mal anulado, exatamente. Na minha opinião. Difícil para o Bahia, vai jogar fora de casa, tem que tirar a diferença. O Remo tem talvez o resultado mais surpreendente. Sim. Mas, sim, todas as Copas são assim. Aí não é porque elas são assim, mas por quê? Porque, cara, você tem uma fase ainda inicial para os grandes, tem equipes que vêm jogando há um bom tempo, mas você pega aí as grandes potências e o Flamengo tem um outro time para usar nessas situações. Concordo que é um placar curtinho, que requer uma outra mobilização na volta. O Flamengo tinha um belo time hoje, tem um jogador que vai para a Copa do Mundo, que é o Danilo. Mesmo? Tem o Pedro, que é um aspirante a uma vaga. Tem o Bruno Henrique, que é um jogador histórico no Flamengo, né? O Everton Cebolinha, Luiz Araújo, entrou com o Everton Araújo, que está jogando muito bem. Merecido o gol do Everton Araújo, um golaço também, de fora da área, muito bom. É um garoto aí que vem numa crescente aí muito boa, tá jogando muito bem. E com certeza, merecidamente, fez o primeiro gol do Flamengo, né? Na partida. Merecia muito esse gol para dar mais confiança para ele. Eu achei que foi num momento assim certeiro vir esse gol para ele. Foi muito bom mesmo. E o Nico de la Cruz. O que tentou fazer o Leonardo Jardim, ele jogou com um quarteto. Você tinha Bruno Henrique e Pedro, o Luiz Araújo pela direita, Cebolinha pela esquerda, os volantes têm que chegar e os laterais também precisam de um apoio. O Flamengo jogando em casa pode fazer isso, só que muda o sentido da equipe, que não tem, que tem 3 caras que... 3 caras não, né? Jorginho, muda o jogo pelo meio de campo? Muda, tá fora do banco. Arrascaeta também entrou no segundo tempo.
Carrascal também. O Carrascal Saúl, não ficou nem no banco, né? E nem o Paquetá, que está machucado. Eu estou falando assim, há uma coleção, ele tem uma coleção de jogadores pelo centro do campo, mas que não foram utilizados e levou o Flamengo a um outro formato, que é de um quarteto, chegada dos volantes, laterais apoiando, e claro que vai sentir falta, porque é um time organizado para trabalhar a bola pelo meio, procurar uma lateral, cruzamento, uma ultrapassagem, e aí ele estava bem diferente. Então isso condicionou um pouco a equipe e trouxe uma dificuldade. Mesmo assim, um jogo com dois golaços, e o que faz o Leonardo Jardim? Aí no segundo tempo ele vem com a Arrascaeta, justamente para poder ter o Arrascaeta no centro do campo, Luiz Araújo, passa o Bruno Henrique para a esquerda e o Pedro. Aí ele fica com um time mais próximo do que o Flamengo costuma jogar. O Vitória comemorou esse resultado? Ele pode até achar bom no sentido de que ele não está fora da Copa do Brasil. Sim. Mas vai ter que penar muito para ganhar do Flamengo. Mas tem que fazer 2 gols, né? Eu estaria feliz. Coisa que o Flamengo só tomou 2 gols, mais de 2 gols, né? Na verdade, no jogo do Bragantino, que tava um time bem em reserva mesmo. Os caras estavam muito mal, Ayrton Lucas muito mal. Hoje o Royal fez uma ótima partida, defensivamente falando, fez uma partida muito boa. Coisa que não fez no jogo contra o Bragantino, foram muito mal mesmo. Enfim, são vários aspectos assim. Não sei se o torcedor do Vitória comemorou que perdeu de 2-1. Eu acho que ficou aliviado que não tomou mais de 2 gols. Essa é a verdade, aliviado. Comemorar, não. No lugar do Vitória? Feliz não. 2-1. Não, eu estaria feliz. Não, você retorna vivo. Vitória, O ideal era no mínimo um empate. É isso. Não, excepcional seria um empate, eu acho. Não, excepcional seria a vitória. Não, é que Muito bom seria o empate. Eu acho assim. Perfeito. Eu entendo o que o Felipe está falando no sentido de que provavelmente se oferecessem ao Vitória uma derrota por 2-1 antes do jogo, falou, você assina aqui fechar uma derrota por 2-1 Flamengo, eu acho que era muito provavelmente eles assinariam esse placar, porque de fato é um placar que mantém o time vivo. Agora, talvez o jogo, né, e repito, ainda que o Flamengo tenha perdido muitas chances, o Vitória jogou bem no primeiro tempo, teve as suas chances também, bem ou mal, né, o gol do Marinho ali, muito bem anulado, acho que não se discute, pode ter deixado também esse gostinho de que, puxa, era possível ter encontrado um gol de 2-2, um gol de empate, então tudo bem, talvez o contexto do jogo até não faça com que eles saiam felizes de campo, felizes do gramado, mas me parece que, de antemão, se você perguntasse para os jogadores e para o técnico do Vitória se 2-1 seria um bom resultado, acho que todo mundo, mesmo que não dissesse, acharia que sim. A questão do resultado, da classificação, mas do planejamento, das escolhas. Mas eu acho que antes do planejamento tem que pensar, sim, em classificar para a próxima fase. Sim. E não vai ser simples. Porque o Vitória está vivo na disputa. E também em casa. Eu não mudaria uma vírgula de prioridade no lugar do Flamengo, se fosse uma equipe diferente, em Brasileiro e Libertadores, para aumentar a chance de classificar na Copa do Brasil. Até porque tem time para classificar sem a mudança. Não tem a menor lógica, olhando o elenco do Flamengo e olhando as pretensões do Flamengo, você arriscar qualquer coisa o a que mais. é mudar a prioridade, Bíblia? Porque assim, óbvio que não vai mudar a prioridade, mas a questão, o que eu vejo é, se o Flamengo hoje tivesse metido 4-0, não é questão de mudar a prioridade não muda, né? Mas se o Flamengo tivesse metido 4-0, você poderia, por exemplo, deixar no Rio de Janeiro uma série de jogadores importantes e que eventualmente precisam de um descanso. Eu acho que no momento que você vence por 2-1, isso muda, vamos dizer. Não é que muda a prioridade, mas muda o planejamento que você vai fazer de acordo com o resultado. Eu vou dar um exemplo do que eu penso. Se eu tenho o Arrascaeta, que pode ter um desgaste lá na frente um pouco maior, se jogar a partida de volta, isso pode comprometer, talvez, só no talvez, para entender o tamanho da coisa que eu penso, talvez no jogo do Brasileiro ou da Libertadores, a participação dele, eu não ponho em campo. Não, mas acho que não vai... Mas isso de fato... Mas ele entrou, né? Jogou meia partida. Exato. A volta é segunda semana de maio. Isso. Bem distante ainda. Hoje o Flamengo, no banco de reservas, ele tinha o Saúl Niguez, que está voltando. Entrou junto com o Arrascaeta no intervalo. Importante que pode estar mais presente, ganhar mais minutos. Aliás, precisa disso. Ele tem também Jorginho
jogador que está Tá voltando. voltando. Ou seja, ele vai ter mais jogadores para esse setor em breve, que é um setor que tem muita gente e que com esses caras que voltam dá uma qualidade diferente. Assim. Bom, vamos agora pular essa parte. Eu vou procurar aqui, vou ficar assistindo aqui, ver se eles vão falar sobre os lances polêmicos do jogo, né? Acho que ele teve já um panorama geral, já tá ficando grande o vídeo, já uns 24 minutos. Para não ficar um vídeo chato, eu vou procurar se eles falaram dos lances, né, polêmicos. Com certeza eles falaram. E eu volto já. Vou dar um corte e volto já. Esse é o lance que estão reclamando Isso mais. aí não foi nada, né, cara. Saul? No máximo, cartão Essa é a nossa amarelo. imagem superior, tem outras imagens mais próximas, que a gente tem essa. Então, Daqui não dá Não dá pra melhorar o zoom. pra Nem os jogadores do Vitória ficaram pedindo cartão vermelho nesse lance. Pediram falta. Falta foi. O juiz errou em não marcar falta para o time do Vitória. Foi falta clara aqui do Saul. Ele deixa o braço, não faz o gancho adicional de cotovelada no rosto do, se eu não me engano, foi do Ramon, que é ex-Flamengo. Mas vermelho nesse lance, eu acho que não. Acho muito exagerado. Muita gente aí chorando, pedindo vermelho nesse lance. Nem os jogadores do Vitória pediram vermelho. Pediram falta. Mas vermelho eu não vi ninguém pedindo vermelho não nesse lance não. Só quem é anti mesmo o Flamengo, né? Fora isso. determinar, né? Pra concordar ou não, a gente Não vai... sabe o que acontece? É muito complicado isso. Tem uma máxima aí que algumas pessoas gostam de falar, que o futebol tá chato. Se tá chato é por isso, cara. Porque as pessoas estão preocupadas só em ficar olhando pro time do outro e achar que foi beneficiado e reclamar do seu se não foi. Sabe? E Sinceramente, não tem é um o lance de mesmo- jogo. Não tem nada aí. É uma trombada por trás do jogador do Flamengo. E tá as- com a bola dominada. Nem viu que vinha um jogador por trás. E a análise que serve para o sabe? meu rival não serve para mim. Isso aí é muito chato. Eu não me pauto por isso, sinceramente. É, coisa A mais arbitragem tem erros e acertos, e muitas vezes tem erros que são crassos, e a gente vai pontuar aqui. Mas ficar querendo criar narrativa de que time A... Nossa, o que a gente viveu Eu aqui acho que assim, as narrativas de fato estão insuportáveis, as lógicas Saco. de jornalistas defendendo um time, atacando o outro, isso está tudo muito chato, está tornando o jornalismo esportivo insuportável. Agora, eu acho que isso não nos impede de avaliar, do jeito que a gente sempre avaliou aqui, lances específicos. Eu vou falar assim, para mim, dos 3 lances, né? Tem uma do Luiz Araújo no primeiro tempo, que ele faz o movimento, mas a minha impressão, pelas câmeras que eu vi, ele não pega, não tem o toque suficiente do Luiz Araújo para que ele tomasse cartão vermelho. Então, eu acho que foi a decisão acertada. O lance do Arrascaeta, que é no final, né? Já dentro da área, em cima do Ramon, também eu entendo que num primeiro momento você olha... e a impressão que dá, a dinâmica por uma câmera é que pega com a sola no tornozelo e aí dobra e aí você fica com aquela impressão. Mas depois, olhando pela câmera por trás do gol, eu sinceramente também não acho que tenha havido esse choque, essa intensidade. Esse lance do Saul eu acho talvez o mais discutível, porque ele faz o gatilho. E hoje em dia estão pegando, E hoje né? eles estão Então, é pegando. o Aí que tá. critério hoje, Eu essa é a nem questão. acho, eu não acho que ele quis agredir. Quer dizer, né, eu não acho Sim. que ele... Mas ele faz um movimento de se desvencilhar do adversário e neste movimento ele pega Sim. com o braço, com parte do cotovelo no rosto do jogador do Vitória e isso tem gerado, na maior parte das vezes, a expulsão, independentemente da intenção ou não do jogador. Então, eu acho que é por isso que, para mim, esse é o lance mais... Por esse ângulo que a gente tá vendo, eu não consigo enxergar isso. Mas Se teve uma câmera Mas eu por entendo, outro no ângulo... passado havia aquela paleta de Peguei. cotoveladas, né? Leonardo na Copa de Exatamente, 94. exatamente. E aí ainda caindo. Hoje em dia abriu a Tem 3 asa, lances. pegou. Um do Luiz Araújo, que é uma asa aberta assim, que dá uma... Não pega em cheio no adversário. Sim, dá uma... Pode ter tocado de leve, aí é um para análise. Tem um do Arrascaeta por trás, que é uma bola que o Arrascaeta vai disputar assim, ele acaba pisando no adversário. Esse lance poderia ser tranquilamente, poderia ser revisto. E tem o do Saul, que o Saul deixa aquela coisa, né? De jogar com o braço aqui e passou por todo mundo. Bom, galera, esse foi o meu react, né, do linha de passe. Vou até trocar a câmera aqui, ficar com essa aqui,
né, para falar diretamente com vocês. Tem aqui o Pix, se você quiser fortalecer, né, o nosso canal. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. Eles falaram aí dos lances que tiveram, um do Arrascaeta, que foi em cima do Ramon também, que teria pisado no tornozelo. Eu sinceramente eu não vi pisão nenhum. Eu vi que teve um contato ali do Arrascaeta, que não foi intencional, não foi. Não, o jogador do Vitória, que era o Ramon no lance, não precisou ser substituído na hora. Coisa que muita gente aí tá falando, que teve o lance e já substituiu, merecia vermelho. Não, também não. O do Saul, o cara tá de costas, cara. Ele nem vê o jogador do Vitória chegando. Ele tá com o braço protegendo, assim. Achei que foi falta para o Vitória, mas cartão vermelho, não. Exagero muito grande da mídia e também dos anti-flamenguistas, beleza? Essa é a minha opinião. Não achei que nenhum lance foi para cartão vermelho. Eu achei que sim, que teria que ter sido aplicado o cartão amarelo no lance do Saul, porque ele foi imprudente, deixou o braço levantado. Foi falta sim pro Vitória nesse lance, o Daronco errou aí. Porém, nos outros lances, não. Não achei que foi para cartão vermelho, não. Beleza? Se você gostou do vídeo, galera, deixa aí o seu like. Comenta aí a sua opinião, se você achou que era sim para expulsão os lances aí contra o Vitória, a favor do Vitória, né? E é isso. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!